você falou uma coisa interessante. O cara, às vezes mesmo sem querer, sem ter a motivação, ele se envolve no ritual. Pode ser. Ele faz o pacto, então. Entra no ritual, brinca com coisa que não deve dar ruim. Mas o pacto, ele é diferente do ritual ou é a mesma coisa? Mesma coisa. Porque o pacto eu acho que é uma coisa assinada, né? Eu penso assim, né? O que é um pacto pra você? Não, Mas no meu pensamento... Só de tipo, fazer uma invocação, assim, vamos dar um Você tá exemplo. compactuando. O que é compactuar? Concordar. Isso. Se você concorda, Isso. você tá pactuando com aquilo. É igual. É a mesma coisa. Eu achava que eu tinha que ter dado a legalidade. Não, porque às vezes eu não sei legalidade. qual é o pacto do programa. Ah, o pacto do programa entendeu? Mas eu venho aqui. Mas aí eu tá junto, saber o que tá acontecendo e eu tô junto. Você tá compactuando. Isso, eu sei o que tá acontecendo, então eu vou lá. Não tem importância. É isso? É isso aí. Ah, legal. Bacana. Eu não sabia dessa. Mas assim. Lá é comum pacto e ritual, assim? Cara, primeiro, um ritual é algo repetido e respeitado. É como se fosse um culto. Dentro dos rituais existe um pacto, existem movimentações que envolvem pacto. Por exemplo, o nome ritual é algo muito filosófico, mas um culto na igreja é um ritual. Aí o cara aqui é meio religioso. Como assim, Zé? Voltando àquilo que eu dizia, cara, o cara se envolver numa questão espiritual, sem querer ou querendo, você está entrando num lugar que você não tem jurisdição. Por exemplo, há pessoas que são consagradas desde o ventre, a pessoa nem sabia, nem estava nascida ainda e foi consagrada. Entendeu? Aquilo que eu falei de colocar a mão na barriga da mulher que tá grávida e você não sabe quem que tá colocando a mão, se aquela pessoa carregar uma coisa demoníaca dentro dela, você tá consagrando e tá pactuando a criança pro mundo das trevas. A criança nem é culpada, mas ela já tá lá no mundo das trevas porque a mãe, na inocência, permitiu que alguém colocasse a mão. Tá, só que aqui tem um lance, ó. Por exemplo, tem 3 pessoas aqui, 4. Nós brasileiros aqui crescemos ali na igreja e a gente sempre foi acostumado com uma coisa. Aqui eu vou fazer uma pergunta específica pra você. Daí se vocês discordarem, vocês falam pra mim. Na nossa época era muito comum ter campanhas na igreja. Aí vinha um cara lá que a gente nunca ouviu falar na vida. Mas a gente tá dentro da igreja. Supostamente a pessoa que tá indo lá pra pregar lá, que veio de outro lugar, o cara deveria, né? Mas aí o cara vinha e fazia oração de imposição de mãos na cabeça da galera. Mas daí como é que faz? Aí você vai falar, você tá lá dentro da igreja, você vai falar, não. Eu, na minha cabeça, não aceito. Eu não aceito. Boa, eu também nunca aceito. Eu afasto-me respeitosamente, não desonrando a pessoa, Sim. mas eu cuido muito com quem coloca a mão na minha cabeça. Nem na igreja. Nem na igreja. Eu preciso conhecer. A Bíblia fala, pelos frutos conhecereis a árvore. O cara não tem... Cara, o cara nunca nem orei junto com ele, não conheço o secreto dele, do nada. Sai, Uziel, não sei o que. Não, brother, tá bom, eu te respeito, honro aquilo que você carrega. Até o ministério de Paulo matava crente. Os discípulos todos de Jesus tinham medo de Paulo. Daqui a pouco Paulo fica cego, vai lá na rua de Damasco, fica cego e tal, tem um encontro com Jesus. Sabe o que os discípulos fizeram? Eles colocaram o ministério de Paulo à prova. Vamos ver se esse cara mesmo tá do nosso lado, eu só tá mentindo aqui pra matar todo mundo. Então, o que eu vejo? Nós precisamos, porque Paulo fala para Timóteo depois, lá na frente, Timóteo, procura se apresentar a Deus como obreiro que não tem o que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, Paulo ele se apresenta para os outros discípulos depois de anos, as pessoas acreditam no ministério dele depois de tempo. Anos, vários anos, não é 1, 2, 3, 4 anos, sabe? Então, você tá vendo, Rangel, qual que é o problema? Porque assim, ó, hoje a gente, mais velho, mais experiente, a gente tem entendimento. Mas e quantas vezes a gente foi na igreja? Meu Deus. Criança... Aí era feita uma fila ali. Aí, sério, cara, isso aqui. Verdade, uma fila ali. Aí um cara que você nunca viu na tua vida vai, coloca a mão na tua cabeça pra orar. Chega a mãezinha lá com 2, 3 filhos, coloca a mão na cabeça das crianças e tal. Usava até óleo, né? Usava o óleo, vendia o óleo. Sim, né? Isso aí é comum até hoje. Mas eu tive um problema há uns meses atrás na igreja, como obreiro. Você falou sobre a imposição de mão. Lógico, igual o William falou, a gente já tá cascudo, então... E eu ouvi uma pregação sobre isso, do cara, não deixa ninguém colocar a mão na tua cabeça, você não sabe quem que é, a não seja o pastor que tem a legalidade dentro da igreja. Porque se o pastor estiver errado dentro da igreja, o negócio não acontece. Acredito assim, foi o que falou. E o obreiro veio orar, não conhecia o cara quis colocar, eu peguei a mão dele e falei, não, cara, põe a mão no meu ombro aqui, ó. Aí ele colocou a mão no meu ombro, só que ele não gostou. Ele ficou, tipo, ele não ficou bravo, mas ele ficou chateado. Sim. Você tá entendendo? Tipo, pô, quem que é esse cara aí? Eu vou orar pro cara, o cara. Eu falei, mano, coloca a mão no meu ombro. Isso já vem como uma cultura dentro das nossas igrejas, dessa imposição de mãos. Então, quando o cara tá numa posição de autoridade, digamos assim, dentro da igreja, ele se acha no direito. E acha que o membro ele tem que se sujeitar. Então, você automaticamente também o membro ele acaba tendo essa... que a Bíblia fala lá em Atos. Abaixando a cabeça. E eles foram curados e libertos pela imposição de mãos de Paulo. Né? A sombra de Pedro curava. O meu pastor, ele fala uma coisa bem sábia. Ele fala assim, cara, o demônio não precisa que você coloque a mão na cabeça. Segura na mão, cai. É a mesma coisa. É um ponto de contato. Eu, que sou usado pela graça de Deus e misericórdia em libertação, meu pai e tudo, a gente chega na mão da pessoa, cara, nem precisa até às vezes tocar.
Porque é uma graça, é a presença do Senhor que flui em nós. Isso aqui é físico. O meu pai, que trabalha com libertação, meu pai fala, a necessidade, se você se sentir livre, eu vou colocar a mão na tua cabeça. E várias pessoas vão, coloca a mão, tal, e vão. Mas são livres de falar não. Sabe? Uma vida com Deus é uma vida consciente. Você não está sendo feito uma lavagem cerebral, você permite as pessoas colocar a mão na tua cabeça. A igreja é um lugar livre que as pessoas têm de adorar a Deus. E muitas vezes eu não sou obrigado a fazer um certo ato dentro da igreja. Aí eu vou dizer, meu pastor, não, fala, pastor, perdão por aquilo, se tivesse constrangimento. Igual o Leandro, né? Blade. Igual o Blade falou. Cara, eu depois chamo o pastor pra não ter esse conflito e tudo mais. Não, pastor, eu tenho um princípio que me perdoe talvez por aquele momento, porque é bom que nós estejamos bem. Romanos 12 fala lá pra ficar bem. Só que pra mim, eu entendo e concordo também. Só que eu acho que já vira um problema muito grande. Por quê? Porque a gente não conhece nem às vezes o pastor que é o cara que tá ali na igreja, cara. Nossa, não tem como você saber. Não tem como. Quem conhece o cara e sabe o que o cara faz no secreto é Deus. Uhum. E daí? Daí, tipo, fica meio complicado, porque assim, se você congrega com uma pessoa e existe um poder real nessa imposição de mãos, o mínimo que deveria acontecer pra alguém que tá dirigindo uma igreja é ter uma vida no altar consagrada pra poder servir ali com a população. Mas e daí? Observa os frutos. Mês passado agora, 4 semanas atrás, um apóstolo da França foi pra um evento da nossa igreja chamado Imersão Recomeçar, que é um evento que a gente faz uma vez por ano, lá no Hotel 5 Estrelas, e a gente se reúne toda a igreja. Recomeçar aqui no Rafaim pra adorar a Deus. Cara, no culto de domingo ele ministrou uma palavra que eu vi a Deus usando ele. O meu discernimento espiritual era, Senhor, quando o culto terminou, eu pedi oração. Aí no meio do culto, do nada, o cara que tava tocando teclado pediu pra eu subir, tocar teclado e acompanhar o fundo musical. Daqui a pouco, tem um vídeo no celular. Daqui a pouco o pastor tá falando palavra profética sobre a minha vida. E enquanto ele falava, eu orava, Senhor, eu quero que esse homem de Deus imponha as mãos sobre mim. Eu quero receber essa unção que ele carrega. Ou seja, depende do nosso discernimento. O que falta? Eu falo acho que nessa cadeira eu já falei várias vezes isso. O que falta é só o discernimento espiritual. É só o discernimento espiritual. É a única coisa que eu acho. Por exemplo, esse cara vai fazer esse negócio aqui que é dito que uma invocação. Cara, você não tem discernimento espiritual pra ver que isso é errado. Entendeu? Há muito filme de terror, por exemplo. Isso aqui é uma chave, cara. Se você pegar isso, já virou tua vida, tua mente. Há muito filme de terror que é literalmente um ritual satânico assistido em uma estátua pública. E os caras que são... Eu trabalho com audiovisual. Quem faz os filmes e quem fez isso tudo, ele sabe exatamente os momentos certos, a música certa pra te provocar medo, o ritmo perfeito pra bater com um batimento do teu coração e depois de extraviar aquilo que você tem. Ou seja, tudo isso é programado pra que você caia nesses devaneios. Então, o meu conselho é não se coloque num lugar de vulnerabilidade, porque você não sabe a carga espiritual que você tá se submetendo. E daqui a pouco entra e faz um pacto, porque não sabe, eu não sei, só vi um negócio, só falei um negócio. Por exemplo, existem filmes de terror que existe um nome do espírito lá, da assombração, sei lá. E daí a pessoa chega em casa, caraca, você já viu o filme do fulano? E solta o nome da entidade dentro de casa, e pá, e solta aí. Mano do céu. E tem vários, né? Vários filmes aí, né? E filmes que eles fazem assim, ser tão bonzinho, tão bonitinho, o cara da varetinha, ai que bonitinho, o cara voa na vassoura e usa um óculos bonitinho. Aquele filme ali, eu li sobre aquele filme é terrível, cara. E tem o livro dele também, né? Tem o livro dele e eu já vi vários relatos na internet sobre esse filme. Só que as pessoas acham tudo bonitinho. Não, capaz, isso é bonitinho. Como você falou, tá dando a legalidade. Assim como será que o cara não sabe que o negócio pô, vai lá puxar, você sabe o que vai acontecer. Porque você tá dando a legalidade. Só que assim, vamos lá. É por isso que eu amo resenha. A gente fala o que a gente quiser dentro dos temas que a gente quiser. Mas vamos lá. Eu vou até... Presta atenção nessa, Yuri e Rangel. Eu pedi pra vocês falar disso aqui. Vamos lá. Eu concordo com tudo que foi falado. Mas assim, você acredita que uma pessoa que ela tem relacionamento com Jesus mesmo, ela tem um relacionamento com... Eu tô falando de relacionamento. Ela está apta pra fazer... Pra colocar a mão sobre pessoas, ela tem um relacionamento com Jesus. Se você tem um relacionamento com Jesus, Jesus vai falar contigo o que você precisa fazer. Eu sei, beleza. Só que assim, Pedro, ele era um cara que tinha um relacionamento diário com Jesus. Uhum. Ele era íntimo de Jesus. Se você for ler, você vai ver que dos discípulos... Jesus chegou pra ele, ao mesmo tempo, Jesus foi e ele estava endemoniado. Ele não falou nem com Pedro, ele falou assim, falou com o demônio que estava ali, repreendeu. O que eu quero dizer com isso? É uma tese muito perigosa, ao meu ver. Não tô levantando aqui uma doutrina. Mas é uma tese perigosa pelo fato do seguinte, cara. Hoje, nessa terra, só pisou um. Sim, santo. Só pisou um santo, que era irrepreensível, que era o próprio Jesus.
Partindo desse princípio do que a gente tá falando, eu entendo a questão do discernimento também, mas partindo desse princípio, e se o cara ele tem bons frutos, ele é um homem cheio de Deus, ele é cheio do Espírito Santo de Deus, mas hoje ele foi lá e a Emanuele cantou no quarto. assistiu ao que não devia. Por quê? Não, ele fez Quem é Emanuele que você tanto fala? Era uma diaconisa dos anos 90. 91. Você tá sabendo, né, cara? Se hoje esse cara, Uziel, foi deu um deslize, ele não vai chegar e falar. Não vai, velho. Não vai. Eu duvido que ele vai falar lá na igreja. Ó, eu não vou impor as mãos sobre vocês porque hoje deu um BO aí. A Emanuele cantou lá no quarto. Não teve. Você tá entendendo minha linha de pensamento? E assim, cara, por que é um problema real? Porque, cara, ao longo dos anos, os altares, eles foram contaminados por pessoas que era super santo no altar, era super santo na igreja, mas fora da igreja ele tinha uma vida, aí entra aquilo que o Ziel tá falando, o discernimento. Mas e daí? Você pegar 100 pessoas, de 100 pessoas, quantos tem o discernimento de na hora falar, opa, hoje você não pode fazer isso por mim? É um problema? É um problema ou não é um problema? É um problema. Eu acho Problemão. Pega isso, acho que essa chave aqui é libertadora. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A nossa crença, ela precisa ser em Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória, né, William? Então, se eu acredito que... Vou te falar uma coisa. Eu acho que Cara, é muito difícil alguém que tem a vida no altar e cair nos deslizes doido igual esse. Eu não sou o cara mais estrela. Tenho meus erros, pecados, falhas. Todos nós temos. Só um santo, esse santo é Cristo que Paulo fala. Mas eu também vejo, cara, que se você andar com Deus, você ouvir a voz de Deus, você não vai se deixar cair num negócio desse. Piamente, Deus vai te mostrar a vida das pessoas. Porque você tá caminhando sobre uma vida profética, não é uma coisa do nada. Vários homens de Deus já passaram sobre essa mesa. E vários deles vão falar a mesma coisa que eu tô falando. Sabe? Porque, cara, quem é santo? A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá Deus. E quando nós estamos plantando esse ar de santidade, nós estamos experimentando a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Se a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita, Deus não vai te deixar que você cair numa lástima dessa. Entendi. Mas eu cuido, independente do cara. Pode ser o pregador estrela, 30 milhões de seguidores, que seja. Se eu notar e o Espírito Santo confirmar sobre o meu coração, peça que ele ore por você. Cara, foi lá na Recomeçar o pastor Jackson Antônio, um pastor que eu respeito muito, há muitos anos. Eu não sabia nem quem ele era direito, porque eu ouvia as pregações dele antigamente, no carro do meu pai. Não sabia a cara do cara, eu ouvia as pregações dele. Daqui a pouco ele vai lá pra Recomeçar na nossa igreja, quem fosse. O pastor Nicolete falou, eu sou esse cara há muitos anos, não sei o quê. Cara, ele prega lá no culto e tal. Pregou, todo mundo foi. Naquela euforia, todo mundo foi. E eu não fui o único tipo que não fui pedir oração. Ele foi, eu também vi, exausto e tal. Quando chegou o tempo de mesa, na mesa, num jantar com todo mundo, nas conversas, não era a unção, a euforia do culto. Acho que eu era o único lá no culto que eu não tinha ido lá. Cara, eu falei, pastor, será que o senhor pode orar por mim? E impor as mãos sobre mim. Porque eu senti de Deus, num tempo de mesa, num tempo que não tá lá na frente no altar falando, que aquele cara é um homem de Deus. Então muitas coisas tipificam um verdadeiro homem de Deus, não é por causa daquilo que ele fala, mas por aquilo que ele é.